Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite a qual Ele nos permite, na execução desse programa Momento Bíblico, diretamente do estúdio da TV, Web TV Sun News, para o Brasil e para o mundo. Programa esse com exibição, todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, aqui para a TV Sun News, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, e a todos aqueles que estão conectados nesse streaming pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus. Que nessa noite seja uma noite abençoada para todos que estão contemplando esse programa, contemplando esse tema dessa noite, tema semanal, sempre trazendo um tema bíblico dentro do universo cristão, para abençoar a tua vida. Amém? Estaremos fazendo uma pequena oração. Após essa oração, já adentramos no tema, no assunto dessa noite. A todos meus irmãos que estão entrando no chat, no YouTube, Deus abençoe a tua vida. Comente sobre esse tema, alguma sugestão, alguma pergunta, faça acontecer agora no chat que já está aberto para todos que puderem entrar através do link. Compartilhe o link da TV Web Sun News e também no meu canal Fábio Vladimir. Abençoe essa obra, abençoe esse projeto. Vamos disseminar a palavra de Deus. Vamos fazer a palavra de Deus ser cada vez mais rica sobre a vida do ser humano, sobre as pessoas. Muitas das vezes temos grandes ferramentas em nossas mãos, mas deixamos de usar por algum motivo, por alguma situação, e ignoramos. Mas hoje nós temos o privilégio de podermos estar aqui unido e reunido nessa plataforma para ouvir uma palavra de Deus, para ouvir um ensinamento bíblico, uma exegese, uma hermenêutica, para abençoar, enriquecer a tua vida cada vez mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, pela Sun TV, que o Senhor continue abençoando cada vez mais essa obra, esse projeto, tudo isso para a tua glória e o teu louvor. Abençoe cada um que já está conosco no chat, cada um que está contemplando essa obra, cada vez mais para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo. Quero mandar uma paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação a todos e uma paz do Senhor Jesus especificamente para o meu ministério, a qual eu faço parte, Igreja Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, no sítio de Araguá, São Paulo. Deus abençoe os meus irmãos, nosso pastor querido, Ronélio Charles e família, sejam todos bem-vindos. Irmãos, a nação, Assembleia de Deus, Perus, Madureira, Deus abençoe a todos que estão conectados, nos abençoando com esse projeto. Tema de hoje, tema amigo ou inimigo de Deus. Estaremos falando sobre essa grande importância de quando nós temos uma vida cotidiana, para entendermos se quando naquele momento, das nossas tomadas de decisão, afazeres ou vida com Deus, se realmente estamos sendo amigo de Deus. Amigo dentro de dois contextos. Primeiro, contexto pessoal. Segundo, contexto espiritual. Quando nós observamos o contexto material, físico, natural, é aquilo que o ser humano tem a produzir para aquilo que já recebeu de Deus, a sua palavra. Primeiro ponto, a sua palavra. Palavra qual é essa? O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de poder, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que traz mudança sobre a nossa vida. Quando nós cremos nesse Evangelho, nós estamos permitindo para que o poder de Deus, através da sua palavra, nos alcance e nos faça ser nova criatura, uma nova pessoa, uma mudança de vida, porque agora os passos de todas essas coisas não estão sendo através dos meus pensamentos apenas da minha forma de conduzir o meu dia a dia, mas ele está sendo agora dirigido, ministrado, conduzido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus poderosa que nos libertou e nos alcançou. Então esse é um propósito inicial de Deus para trazer de volta a humanidade para os seus atos, para trazer de volta a humanidade para o seu rebanho espiritual. E aí nós trazemos agora a parte do contexto espiritual disto, de amizade ou inimizade com Deus. Quando nós observamos essas questões, nós vamos entendendo uma transformação de Deus sobre a nossa vida. Importante é que entendemos essas coisas como não só regra, mas como comportamento, atitude de nossa para com Deus,
mediante a sua palavra. E aí seremos pessoas melhores na presença de Deus, seremos pessoas mais enriquecidas espirituais, seremos pessoas cada vez mais abençoadoras, tanto no nosso intelecto, na nossa forma de ser com Jesus, com o recebimento da sua palavra, e nós entenderemos que como é importante não só sermos crentes lavado, remido, mas sermos amigo de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus dizendo, ele nos chama para essa amizade. E quando nós estamos estranhos diante de Deus, nós perdemos essa amizade. Podemos perder uma amizade com Deus momentânea, ou podemos perder a amizade com Deus para sempre. Vamos ver um versículo bíblico da palavra de Deus? Quando a palavra de Deus nos ajuda a ensinar e entender melhor essas questões, vamos ver em João, no capítulo 15, versículo 15, quando Jesus ele disse nas suas palavras: já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor, mas vos chamarei de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Primeiro ponto importante desse versículo, o chamado, a forma de que Jesus ele se comunica com o seu servo. Essa comunicação não é só perante os discípulos que foram daquela época, mas vamos transportar para os momentos atuais. Jesus não nos chama só de servo, chama de amigo. Por que amigo? Amigo é aquele que tem amizade profunda, aproximação, intimidade, está próximo do ser humano, da pessoa, então é íntimo. Então Jesus ele nos chama para essa intimidade de amizade, porque eu ainda não sabia o que o Senhor sabe fazer, mas através dessa amizade, esse comportamento próximo de intimidade com o Senhor, eu começo a entender fatores de mudanças e trabalhar de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o trabalho, em todas a área do nosso viver. Ponto C desse versículo é quando Jesus ele fala, eu vos chamo de amigo porque agora você ouve tudo do meu Pai. Agora temos o Espírito Santo para nos instruir. Aí o Espírito Santo nos faz entendermos a performance cada vez mais dos planos de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Ele vai trabalhando sobre nós para nós termos não uma vida de ansiedade, não termos uma vida de preocupação, não termos uma vida de desentendimento com Deus. Aí o Espírito vai fazendo-vos conhecer todas as coisas, conforme o versículo bíblico na parte C. Aí nós vamos entendendo esse modo operante do Espírito Santo sobre o nosso dia a dia, e aí você e eu vamos estar debaixo agora de um direcionamento espiritual maravilhoso para compreender o que Deus tem para conosco. Para isso entendermos o quê? Que o mundo ele é inimigo de Deus. Quando eu estou diante desse mundo, fazendo parte desse mundo, dentro da mentoria mundana, aí eu vou perdendo a amizade com Jesus, vou perdendo a amizade, a sensibilidade do Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo sobre nós. Aí observamos um versículo da palavra de Deus, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15. As escrituras sagradas nos ajudam a entender o que? Não ameis o mundo, nem o que nele há, mas que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então já começa por aí, meus irmãos, começa por aí, porque quando eu estou entregue a esse amor do mundo, ou como diz por aí, esse amor mundano, eu estou perdendo uma amizade com Deus, eu estou sendo um inimigo com Deus naquele momento. Não importa se você serve a uma denominação evangélica ou não, o que importa nesse todo isso que nós estamos falando aqui é o ser humano, ele é com Deus, o que você representa para com Deus, não é só para pedir, não é só para se lamentar, mas o que você representa para com Deus, da sua forma de ser para com Ele, da sua forma de interpretar. Aonde está o teu amor? Se o seu amor está no mundo,
o amor do Pai não está em você. Se o meu amor estiver no mundo, o amor do Pai não está em mim. Mas você pode estar na igreja, você pode estar indo para os cultos, você pode fazer campanha, você pode entregar grandes ofertas, você pode fazer muita coisa, mas se o seu amor estiver no mundo, nada disso vai superar e suprir essas coisas, e correndo o risco de você perder a salvação eterna, porque você está amando as coisas passageiras, mundanas, que são destruidoras lá na frente. Mas quando nós temos o amor a Deus, que é sobre todas as coisas, aí eu me torno um amigo de Deus, eu me torno um amigo pessoal de Jesus, porque Jesus disse: eu estaria convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século, é uma intimidade muito fortalecida, revestida de poder atuante do Espírito Santo sobre nós. E aí nós vamos entendendo uma coisa, que quando nós estamos debaixo disso, ele interpreta isso e leva para as pessoas que não estão sem Cristo, né? As pessoas que cometem, todos nós estamos sujeitos a cometer o erro, cometer o pecado, estamos sujeitos à mentira, estamos sujeitos a tanta coisa errada. Se não for Deus nos instruir, nos capacitar e ter misericórdia sobre nossa vida e o seu perdão maravilhoso sobre nós, não adianta, irmãos. Nós podemos estar indo para a igreja, mas está indo carregado de mentira, está carregado de opressão, está carregado de ira, de ódio, de amor às coisas do mundo, de amor às coisas que se vê na internet, de amor das coisas ruins que se vê na internet e na televisão, nas coisas que são produzidas diante da multimídia que tem no mundo. Mas quando nós observamos em todas essas coisas e sabendo lidar com discernimento, sabedoria e entender o que é certo e o que é errado, nós iremos ter uma vida com Deus melhor. Aí você parte comigo em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz a palavra de Deus: dos homens e mulheres, todos, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Fez uma pergunta o apóstolo Tiago. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então é aquilo que eu estou dizendo: se o meu amor, minhas intenções, mesmo eu estando na igreja, mesmo dizendo que é crente, mesmo dizendo que é servo de Deus, mesmo dizendo que é amigo de Deus, mas se o meu amor está pregnado com as coisas erradas, com as coisas ruins, com as coisas que não agradam a Deus, eu estou sendo inimigo de Deus, eu estou sendo inimigo da obra de Deus, eu estou sendo inimigo do Espírito Santo. Como que isso pode acontecer? Simples, porque quando eu não começo a competir dentro de mim, é o cultivo dessa amizade, porque Jesus, ele falou: eu vos chamo agora de meu amigo, não é mais servo. Então, para eu entender essa expressão divina sobre nossa vida, eu preciso alimentar essa amizade, eu preciso cultivar essa amizade, eu preciso fazer com que a minha vida, dia a dia, esteja caracterizando cada vez mais essa amizade, desse chamamento de Cristo, para estar fortalecido e sendo visto por Deus, e sendo visto por Jesus como um amigo e não como inimigo. Mas como? Porque a minha índole e o meu caráter está envolvido com as coisas que não agradam ao Senhor, e se eu não agrada ao Senhor, ele me constitui como inimigo, inimigo do Pai, inimigo do Filho e inimigo do Espírito. Isso é muito perigoso, porque a palavra, ela pode me justificar perante a sua verdade, mas se eu não estiver na verdade, como eu estarei sendo amigo do Pai? Como eu estarei sendo amigo de Jesus? Porque Jesus, ele disse na sua oração, ele falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, a tua palavra que salva, a tua palavra que transforma. Então, se eu estou fazendo todo dia e momento para me enquadrar nessa palavra, para fazer parte dessa palavra, eu, além de estar cheio da palavra e revestido do poder dessa palavra, eu ainda estou alimentando uma amizade com Deus muito importante. Sabe, quando Deus olha para todas as pessoas,
todas as pessoas do mundo, e ele vai distinguindo quem é e quem não é. Vai acontecendo de uma forma bem sutil de Deus. Malaquias 3,18, né? Que então vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Então Deus está ali trabalhando e está sondando quem serve e quem não serve, quem é amigo e quem não é amigo, quem leva a obra com sinceridade e quem não leva, quem realmente se importa pela obra e para quem não se importa. Então Deus, ele classifica um grupo de pessoas, um grupo de eleitos, um grupo do povo. Aí ele pega esse grupo de povo, ele coloca dentro de um campo que se chama povo lavado, povo remido e de povo de boas obras. Esses três adjetivos, esses três itens vão levando a uma camada espiritual de um povo só, o povo chamado por Deus, né? E esse povo chamado por Deus, com essas características, vai sendo o quê? Os escolhidos. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é aqueles que não são os chamados, mas sim os escolhidos. Se você hoje entende que faz parte dos escolhidos de Deus, você é privilegiado. Por que eu sou escolhido? Por que você é escolhido? Por que você se julga como escolhido de Deus? Sendo que você condiz no seu entendimento, dizendo que é. Mas Deus é que conhece a minha estrutura. Deus conhece se eu realmente estou sendo um escolhido ou apenas um chamado. Deus conhece se eu estou sendo amigo ou um inimigo. Deus conhece se eu estou me importando ou eu não estou me importando. Desde uma coisa do mandamento do Senhor. João no capítulo 15, versículo 14, vamos observar o que Jesus disse. Ele disse, antes de ele falar sobre amizade, ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Então já está caracterizado. Se eu estou debaixo dessa palavra, se eu estou debaixo dessa orientação, desse mandamento, dessa lei divina, eu estou me caracterizando como um amigo de Jesus, como um amigo de Deus. Olha só que coisa interessante. Eu preciso fazer com que a palavra, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja cada vez mais eficiente em nós. Como? Então significa que a palavra de Deus ela é falha? A palavra de Deus ela é incompleta? A palavra de Deus tem situações que não se encaixam? Não é isso. Sabe o que é o problema? Um problema é em nós, porque nós não somos perfeitos, somos cheios de imperfeições. Então a palavra é perfeita, e quando ela vem sobre aquele que é imperfeito, que somos nós, o ser humano, né? Aquele que herdou uma herança adâmica, ruim do pecado. Então a palavra que é perfeita, ela está sempre vindo sobre nós para que nos transforme para a perfeição. Então isso sempre vai ser um trabalhar de Deus sobre nós, porque nós nunca chegaremos no tempo hábil para a perfeição. Se chegarmos ao tempo hábil da perfeição, aí Jesus nos leva para o reino de glória. Se ainda estamos nessa terra, existem alguns propósitos de Deus. Primeiro, para que o evangelho continue sendo disseminado através de nossa vida. Segundo, para que o evangelho seja alcançado sobre as nações. Terceiro, é porque ainda há o tempo de muitas pessoas ser resgatado, chamado para o Senhor, aí será o fim. Aí Jesus vem nas nuvens e leva o povo de glória. Então tem os propósitos do Senhor. Se hoje Deus leva todo mundo para a sua glória, agora, nesse momento, se alcançarmos a salvação, a perfeição, o que será do ministério? O que será da obra do Senhor ainda atuante? Então é necessário com que Deus permita ainda, no tempo dele, no plano dele, para que a igreja se movimente, para com que a igreja faça papel de igreja, para que a igreja faça o evangelho acontecer, o evangelho ser visto sobre as pessoas e principalmente trazer aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão acorrentados espiritual, algemado espiritual, se libertar e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então Jesus ele deixou uma ordenança: se fizermos o que eu mando, aí você é meu amigo. Se você ver o que eu falo, aí você é meu amigo. Devemos cultivar essa amizade. Louvado seja Deus. E essa amizade ela tem alguns ingredientes. Ou seja, João no capítulo 15, versículo 2, a palavra de Deus ela nos ajuda a entender uma coisa interessante. Jesus ele falou: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meus queridos, olha só.
Se nós observarmos para essa palavra de Deus, o mandamento do Senhor, amar uns aos outros como Ele nos amou. Aí, quando Ele fala para o obreiro, amai a igreja, assim como Jesus também amou a igreja. Amai a esposa, assim como Jesus amou a igreja. Então, são as colocações. Então, quando eu amo a obra, quando eu amo o meu próximo, quando eu tenho a empatia, que falta muito hoje, nos dias atuais, um para com o outro, quando eu começo a cultivar a empatia dentro da obra de Deus, dentro da casa do Senhor, sabe, eu estou cumprindo esse mandamento. Eu estou sendo amigo de Deus. Quando eu vejo o meu próximo, quando eu abraço o meu próximo, eu estou cumprindo esse mandamento. Quando eu me cumprimento meu irmão, eu estou cumprindo esse mandamento. Quando eu desejo o bem para o meu próximo, eu estou cumprindo esse mandamento. Quando eu estou orando, intercedendo, fazendo com que Deus, através da minha vida, possa abençoar o meu próximo, eu estou cumprindo esse mandamento. Eu estou sendo amigo do Espírito Santo. Eu estou sendo amigo do Pai. Então eu estou sendo amigo do Pai. Aí minha vocação começa a ser primeira. Qual? Mateus, o capítulo 6, versículo 33. A palavra de Deus nos ajuda a entender. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque eu começo a buscar? Porque agora eu sou amigo do Pai. Porque agora eu sou amigo do Espírito. Então quando eu começo a ser amigo do Espírito, eu começo a ter esse desejo de estar buscando o reino. Aí você pega esse versículo 6,33 que nós lemos aí na tua palavra de Deus. Dividimos ele em três partes. Vamos pegar aqui uma hermenêutica em cima desse versículo. Simples, só para você entender, né? Sem muito rodeio. Primeiro ponto que eu preciso entender desse versículo: buscar primeiro alguma coisa, e alguma coisa se chama reino. Então, reino de quem? De Deus. Então, o reino de Deus é em primeiro porque ele é primordial da minha busca. Então, quando eu busco o reino de Deus, porque ele é primordial da minha busca, para que eu preciso buscar? Porque ele é justiça. Justiça é verdade, justiça é sinceridade, justiça é verdadeira, justiça julga com equidade aquilo que é correto. Justiça de Deus se chama Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é o justo de Deus. Ele é a justiça de Deus. E ele, através dessa justiça, nos faz entender também em Romanos, no capítulo 3, que fala toda a questão de sermos justificados pela graça de Deus. Então, a graça de Deus, que é Jesus Cristo, ele é o reino de Deus. Por que ele é o reino de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou teu filho de tal forma para que o mundo fosse alcançado. Ninguém pereça, mas fosse alcançado pelo Filho, pelo poder da sua palavra. Aí você vai para a parte B desse versículo. Qual é? Depois que eu busco toda a justiça, acrescenta-se Deus todas as coisas, daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. Todas as coisas começam a ser trabalhadas sobre minha vida. Por que começa a ser trabalhada em minha vida? Porque entendemos esse versículo que eu estou buscando o reino, eu estou buscando primeiro a Deus, não estou buscando os meus interesses, não estou buscando as coisas terrenas, as coisas que o ladrão mimam, mas eu estou buscando o reino de Deus. E o reino de Deus, a verdade de Deus. Sendo essa verdade, eu vivo nessa verdade, porque eu busco a verdade. Se eu estou buscando a verdade, então estou respirando essa verdade. E quando você respira essa verdade, a verdade de Deus começa a ser de uma forma melhor sobre nós. Aí você é íntimo de Deus. Coisa boa, irmãos, é viver uma vida íntima de Deus, ter intimidade com Deus. Intimidade essa que o Espírito de Deus está sempre pronto para nos aperfeiçoarmos e nos conduzirmos isso em nossa vida. E aí você salta comigo, entendemos no versículo, na parte C desse 6,33, que todas as coisas serão acrescentada. Então isso é ter uma vida com Deus abençoada, é você ter a necessidade e Deus vai lá e cumpre. Ele quer isso acontecer, ele quer glorificar o nome dele sobre essa causa. Por isso que a Bíblia diz: por essa causa eu me coloco de joelho. Então quando eu me coloco de joelho buscando o reino, quando eu me coloco de joelho intercedendo pelo reino, quando eu coloco de joelho vivendo essa verdade, quando eu me coloco de joelho respirando essa verdade, as coisas de Deus começam a ser
acrescentada. Aí você liga as palavras de Paulo, quando ele disse para Filipenses: o meu Deus, que é o nosso Deus, ele suprirá toda a vossa vida de glória, em glória, em glória, em glória, em Cristo Jesus. Suprimento em tempos de guerra, suprimento em tempos de guerra. É Deus cuidando do seu povo, porque por aquele que o busca, por aquele que se entrega. Aí você vai até comigo nas palavras de Jesus, que ele entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Viu como uma coisa liga a outra? Fazendo uma pequena hermenêutica e exegese de alguns versículos, você vê que a entrega foi revelada, foi a sequência daquilo que nós falamos de reino. Quando você está no reino, as coisas, há uma entrega. A entrega de Deus, a minha entrega para com Ele, a palavra de Deus me entrega, o Espírito de Deus, Ele se entrega para me abençoar, me convencer todo dia que eu preciso do Evangelho, preciso do Pai, preciso do Filho, e todas essas coisas vai trabalhando sobre nós. Aí você salta comigo, Efésios capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz: antes de seguirmos na verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, então Jesus, ele vai sempre trabalhando. Os amigos de Deus, os que respiram a verdade e que estão querendo cada vez mais vivenciar essa verdade, olha o que Jesus faz: seguindo em verdade em amor. Agora apareceu a palavra amor, porque quando eu tenho amor, eu estou na verdade. Quando eu estou na verdade, o amor ele vai sendo transbordante. E ele ser transbordante, o versículo vai nos revelando, crescendo em tudo. Você muitas vezes, meus queridos, muitas vezes na sua casa, tem coisa que precisa crescer, tem coisa que precisa mudar. É porque a verdade de Deus precisa ser melhor aí na tua casa, aí no teu trabalho. A verdade de Deus precisa ser atuante sobre você para abençoar, para fazer a diferença. Deus te chamou para você crescer na graça e no conhecimento. Quando nós crescemos na graça, que é Cristo, que é o Filho de Deus, aí vem o conhecimento. Não é só o conhecimento bíblico, não é só o conhecimento dos versículos, das passagens bíblicas, das verbetes, das anotações, das formas de entendimento. Não é só isso. Eu estou falando do crescer na graça. É ser pessoas que realmente, de você olhar para o seu passado e servir para um grande testemunho, de um grande testemunho por aquilo que Deus fez para você e por aquilo que Ele está fazendo. E aí quando Ele começa a executar a sua forma crescente sobre a nossa vida, cabeça, que é Cristo, atuando. Então Cristo a cabeça sobre o ministério, abençoando o ministério, abençoando a obra. E você é ministério de Deus. Quem pensa que ministério de Deus é uma placa diante de um templo. O ministério de Deus é você também. Você é ministério de Deus. Você é igreja. Você foi chamado de dentro para fora. Eclésia, de dentro para fora, ser trabalhado o meu interior, o meu íntimo para o externo. Igreja é isso, sempre trabalhada do seu íntimo para o externo. E quando ela é trabalhada na verdade, quando ela está na verdade, quando ela respira a verdade, quando ela prega a verdade, quando ela ensina a verdade, aí o Espírito Santo faz florescer todas as coisas. Por isso que é importante, a igreja do Senhor está cada vez mais na verdade. A igreja do Senhor está cada vez mais vivendo, pregando a verdade, não rodeando essa verdade, não maquiando essa verdade, não vendendo essa verdade, mas está cada vez mais: de graça recebeste, de graça dai. E aí quando estamos debaixo dessa graça do Senhor, somos abençoados. Você é abençoado. Você salta comigo em Efésios capítulo 4, versículo 17. A Bíblia nos ensina a entender uma coisa interessante. E digo isto, o Senhor falando, e testifico no Senhor, quando o apóstolo Paulo fala essas palavras, para que não andeis mais como andam, como nós andávamos lá atrás, como as pessoas por aí andam, também os outros, os gentios, na vaidade do seu sentido. Então o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, ele dizendo: meus irmãos de Éfeso, entenda uma coisa, para ser testificado, eu,
que eu estou vendo, olhando para vocês, estou aqui junto nessa doutrina, estou aqui junto nesse ensinamento com vocês, irmãos de Éfeso. Entenda uma coisa, eu estou testificando porque eu estou vendo você. Agora traz para os dias atuais, Deus nos vendo, Deus nos testificando, ou seja, Jesus nos testificando nossa vida perante o Pai, perante o Senhor, para aquilo que nós andamos na mudança de vida, e não na vaidade dos gentios de outro sentido, e não na vaidade do povo que não ama a Deus, não na vaidade do povo que não tem interesse com as coisas de Deus, mas eles dizem que amam a Deus, mas eles dizem que são amigos de Deus, mas Deus conhece, pelos seus frutos o conhecereis, como diz a Bíblia, Deus conhece os frutos em mim e neles, em cada um de nós. Então, pelos seus frutos, Deus conhece aqueles que são amigos. Por isso que a palavra de Deus, como eu disse, então veremos a diferença. É o que já está acontecendo, daqueles que servem e daqueles que não servem. Mas é isso, Deus com o seu momento certo, Ele vai abençoar o teu povo, os lavados, os remidos, aqueles que sofrem por amor ao Evangelho, aqueles que não negam o Evangelho do Senhor, aqueles que estão firmes na presença do Senhor, aqueles que carregam essa verdade, porque sabe, se eu estiver fora dessa verdade, eu além de ser inimigo de Deus, eu perco a salvação. Eu preciso cultivar isso, para que Deus seja sempre o primeiro da minha história, o primeiro da minha casa, do meu ministério, em todo o meu dia a dia. E quando eu estou debaixo disso, o Senhor vai me testificando, o Espírito Santo vai me testificando e vai me dizendo para que Deus, o Pai, todas as minhas necessidades, as situações que eu estou passando, as aflições do dia a dia, as tribulações diárias, não é a grande tribulação, as tribulações diárias que nós passamos, o Espírito do Senhor permitindo para que isso aconteça sobre nós. Mas saiba de uma coisa, se nós estamos nessa verdade, se nós estamos respirando isso e tentando viver cada vez mais isso, o Senhor cuida de nós, o Senhor não deixa faltar, não deixa nada de ruim acontecer. A guarda do Senhor está sobre nós. Sabe por quê? Estamos vivendo uma vida de testificação, e quando nós estamos vivendo uma vida de testificação, o Senhor ordena a bênção, o Senhor Ele ordena a bênção sobre nossa vida, aí a glória do Senhor vai acontecendo sobre nós. 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 15, a Bíblia nos ensina dizendo: Ele morreu por todos que os vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que nele morreu e ressuscitou. Então Ele morreu para nós, para nos darmos vida. E aí observe, temos o poder, irmãos. Jesus nos deixou um poder, Deus nos deixou 2 poderes em nossa vida, 2 poderes Jesus deixou em nossa vida. Queira você ou não estar com Deus, qual é os 2 poderes? Ou você aceita as coisas que é só sobre o seu próprio curso, do seu dia a dia, uma vida cotidiana do seu próprio curso, do seu dia a dia, ou você tem o poder da aceitação de Deus sobre você. Mas eu aceito Deus, mas eu aceito Deus do meu jeito, da minha forma, dos meus hábitos, dos meus costumes, da minha trajetória. Esse aceite dessa forma, você se torna um inimigo de Deus. Por quê? Os meus jeitos, a minha forma, muitas das vezes o natural, o humano, o errôneo de ser, não condiz com a verdade, não condiz com a santidade, não condiz com aquele que é santo, porque eu estou vivendo a mim mesmo, o meu gosto, os meus vícios e os meus hábitos, e dessa forma eu não consigo ser amigo de Deus, porque Deus é santo, Deus Ele é puro, Deus Ele é imaculado. Então Deus, Ele chama para o seu povo uma amizade plena daqueles que se envolvem na sua glória, para aqueles que se envolvem cada vez mais no efeito da palavra. E quando nós vivemos o efeito dessa palavra, entendemos que Jesus morreu por todos, toda a humanidade, como está aqui o versículo. Só que especificamente essa morte, essa entrega de Cristo na cruz do Calvário, para que nós tenhamos o quê? Uma vida de aproximação com Deus, uma vida abençoada com o Senhor, e principalmente ser íntimo com Deus, ser próximo com Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, a palavra de Deus nos ajuda a entender que se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso,
Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar aquele que não viu? Olha só que coisa interessante. Vamos pegar aqui esse versículo aqui e vamos dividir diante de uma pequena hermenêutica e diante de uma exegese. Primeiro ponto, Jesus ele se expressa para aqueles que têm o hábito de dizer: olha, eu amo, eu estou contigo, eu faço tudo porque o meu objetivo é fazer crescer, porque o meu objetivo é amar o meu irmão, é isso, é aquilo outro, mas os seus atos, as suas obras, como diz o versículo, aborrece o irmão. Parte A, primeiro ponto, amar e ao mesmo tempo aborrecer. Não tem como colocar os dois numa igualdade, o amor e o aborrecimento. Então eu amo, mas ao mesmo tempo eu aborreço. Então quando eu amo, ao mesmo tempo eu aborreço, diante do Pai eu sou mentiroso. Por que eu sou mentiroso? Porque eu estou dizendo com as minhas palavras que eu amo, mas o meu comportamento, as minhas obras e as minhas ações aborrece o meu próximo, aborrece a obra, aborrece o Espírito Santo. Então os dois não têm como estar numa mesma igualdade diante do Pai, na aceitação do Pai. Então eu estou aborrecendo meu próximo e dizendo em palavras que eu amo. Parte B do versículo: pois quem ama o seu irmão que viu, imagine ao Pai que não viu. Então é um processo natural, um processo comum envolvido no processo espiritual. Por exemplo, vamos pegar aqui, processo natural: aborrecimento pelas obras, por atitudes, por falar, por atitudes de ser. Então entra o processo espiritual. Qual é o processo espiritual? É aquilo que eu não vejo Deus. Eu não contemplo Deus com os meus olhos nus. Eu não consigo ver Jesus como exatamente Ele é, com os olhos naturais, físicos, somente com o espiritual. Então, por isso que ele fala: se você tem uma vida de aborrecimento, está na igreja, diz que ama, diz que faz, diz que acontece, mas aborrece o seu próximo. Aborrece como? Não tem empatia, não tem cumprimento, não tem um abraço, não tem uma intercessão, não tem uma oração, nem sequer se importa com o teu próximo. Estamos vivendo, irmãos, uma época de escassez de irmandade, podemos dizer até escassez de fraternidade dentro da casa de Deus. Ninguém se importa, são poucos que se importam com o teu próximo, são poucos que se comunicam com o seu próximo, são poucos que têm interesse de ver o irmão crescer, ser abençoado, estar cheio da glória de Deus, cheio da virtude de Deus. São poucos que entram no ritmo de querer ver a casa de Deus ser cada vez mais abençoada, mas está na igreja, quer ver isso, quer receber aquilo. Então esses são os que aborrecem a obra de Deus. Esses são aqueles que perante o Senhor são inimigos da obra de Deus, sabe? Ser inimigo da obra de Deus é quando passa a um campo de aborrecimento, a um campo fora do que é empático diante dos irmãos, de se interessar pela pessoa. Você está bem? Como você está? Como você está? Está tudo bem? Ou não se importa? Isso é um perigo, irmãos, porque nós vivemos um momento desse ponto de uma individualidade espiritual, sabe? Uma negação espiritual. Estamos olhando somente para nós, estamos olhando somente para os nossos próprios interesses e não estamos olhando para os interesses de Deus, os interesses reveladores da palavra do Senhor. E aí o que acontece? Vamos para o culto, não sentimos nada, não percebemos nada, vamos para o culto com aquela agonia, com aquela tristeza, com aquela opressão, com aquele sentimento ruim, com aquele sentimento natural, não consegue abrir o coração para que o Senhor ordena, entre e faça morada, para que o Senhor faça grandes coisas. Sabe por quê? Porque está aborrecido a si mesmo, está aborrecendo o seu próximo a si mesmo, não consegue ser amigo do Pai, não consegue ser amigo do Espírito, não consegue ser amigo de Jesus. Sabe por que não consegue ser amigo de Jesus? Porque não consegue se entregar para Jesus. Mas eu aceitei a Jesus um dia lá atrás, mas ele não consegue aceitar Jesus diariamente, cultivar isso diariamente, sabe? Todo dia é uma novidade de vida, todo dia é algo novo que Deus faz, todo dia são os ataques novos do inimigo, todo dia são os dardos inflamáveis novos que o inimigo tem sobre a nossa vida, para que eu perca essa amizade, para que eu perca esse contexto da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a tua casa. Vem comigo em João capítulo 12, versículo 26,
que se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então observe aí, meus queridos, primeiro ponto dessa questão, quando pegamos esse versículo 12 e 26, primeiro ponto da situação primeiro, servir a Deus, que se alguém está servindo a Deus, siga-me, e se eu estou seguindo a Deus, seguindo a Jesus, eu vou perceber que Ele está comigo, e se Ele está comigo, eu vou perceber que o servo está junto com o filho, e se eu estou junto com o filho, eu estou junto com o pai, e se eu estou junto com o pai, a dupla honra do pai vai acontecer. Divide em 3 pontos esse versículo, e quando eu divido em 3 esse versículo, eu vou entendendo uma coisa muito interessante. Primeiro ponto, servir a Deus. Segundo ponto, estar com Deus. Terceiro ponto, sentir a honra de Deus. Primeiro ponto, seguir a Deus. Segundo ponto, estar com Deus. E terceiro ponto, sentir a honra de Deus. Sabe, todo dia, momento, você vai trabalhar e segue a Jesus, e sente a Jesus, e você sente que aquele dia Deus te honrou, Deus te abençoou, Deus te livrou todo mal. Então a dupla honra de Deus acontecendo. Você vai estudar, você está ali sentindo aquela matéria, mas também o seu lado espiritual, sentindo Jesus te abençoando, sentindo Jesus falando com você. Você vai para a igreja, e quando você vai para a igreja, você já sai de casa, eu quero servir, sentir a tua presença. Já pede Deus o livramento e a guarda sobre este culto, para que Deus possa te conduzir a sua aproximação para esse culto, e um culto ser abençoado. E quando o culto é abençoado, aí você começa a sentir o que? A honra de Deus sobre você. E quando você começa a sentir essa honra de Deus, você tem motivos, você tem razões, circunstâncias, situações, e dizer: ora vem, Senhor, eu quero mais do Senhor, quero o teu Espírito, quero sentir a tua glória, quero sentir a tua magnitude sobre a minha vida, a tua majestade sobre a tua vida. Faça em mim ser cada vez mais, não só um vaso novo, como muitos dizem, como é algo tão popular que ouve nas igrejas, quero ser um vaso novo. Não, vamos pedir algo diferente. Eu quero ser seu amigo, Jesus, quero ser cada vez mais seu amigo, Jesus, quero ser mais próximo do Senhor, porque se eu sou mais próximo do Senhor, aí sim eu sou um vaso novo, aí sim eu sou um vaso diferente, e a glória do Pai vai acontecer sobre a minha vida. E quando eu estou debaixo dessa guarda, eu pulo comigo 1 João no capítulo 2, versículo 4, vamos lá ver. Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, como diz João, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só que coisa interessante, mano. Antes de eu falar desse versículo, quero mandar a paz do Senhor e agradecer aos irmãos que estão aqui no chat do YouTube. Deus abençoe. Missionária Luciana Félix, Deus abençoe. Fã clube da Sun News, que coisa gloriosa, da TV Sun News. Isa Góes, meu irmão Joaquim Antunes, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a todos. Esdras, Deus abençoe tua vida, fico muito feliz de você estar aqui, viu? Deus abençoe a todos, compartilhe esse projeto, compartilhe essa obra, sinta-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, primeiro ponto que nós lemos aqui, voltando aqui, 1 João no capítulo 2, verso 4, aquele que diz que conhece a palavra, que conhece a estrutura bíblica, conhece enciclopédia, conheço todas as coisas, mas não guarda o mandamento, a lei do Senhor, não guarda a verdade, não guarda a instrução do Pai, não guarda a instrução do Filho. Como que eu posso dizer que eu ando na verdade? Como que eu posso dizer que eu conheço a palavra de Deus, mas eu não vivo a palavra de Deus? Viver a palavra de Deus é uma entrega, viver a palavra de Deus é uma renúncia, viver a palavra de Deus é santificação, viver a palavra de Deus é amor, viver a palavra de Deus é eu me derramar ao Senhor, sabe, o meu pão sobre as águas, e lá na frente eu receber de Deus o que? A dupla honra, que nós já acabamos de falar. Quando eu entrego o meu pão, que é o meu melhor, sabe, aquilo que eu produzi para Deus, aí a dupla honra de Deus começa a ser
começa a refletir sobre a nossa vida. Então aquele que diz que conhece, mas não ama, não guarda, esse é mentiroso. Então se é mentiroso, o amor do Pai não está nele, porque é mentiroso. O pai da mentira é o diabo, então é filho do diabo, porque é mentiroso. Então se é mentiroso, não anda na verdade. Se não anda na verdade, não pode ser amigo de Jesus, porque só os verdadeiros, só os sinceros, esses são aqueles que alcançarão para Deus a herança eterna. E quando nós estamos debaixo de uma herança eterna, nossa mente vai sendo cada vez mais melhor com o Senhor. 1 João no capítulo 2, versículo 16, observe bem que a palavra de Deus nos ajuda a entender, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então os inimigos de Deus, dentro do seu intelecto, olha aqui, os inimigos de Deus dentro dos seus intelectos, os inimigos de Deus dentro das suas filosofias, os inimigos de Deus dentro do seu caráter, os inimigos de Deus dentro dos seus projetos malignos, eles entram dentro desse versículo aqui, que fazem as suas concupiscências da carne, que é o frutos da carne, né? O pecado, a malignidade que envolve todo o pecado. E aí o que acontece? Perde cada vez mais essa aproximação com Deus. Não adianta dizer que é de Deus, que tem Deus no coração, mas as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, porque Jesus é humilde, o Pai é humilde. Então não existe arrogância com Deus, não existe arrogância no Filho, e não existe arrogância na execução da palavra sobre nós. Então quando eu dizer que eu conheço tudo, eu estou na soberba da vida. Quando eu digo que eu estou de todo conhecimento, mas eu não vivo esse conhecimento, eu estou perdendo com o Pai, porque eu estou me caracterizando com o amor ao mundo, a qual nós lemos lá em João, que ele disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então se eu estou nessa soberba, se eu estou nessa consciência, eu não estou no Pai, mas sim no mundo. Então Jesus, ele fez uma oração lá em Lucas, se eu não me engano, é João 17, aliás, que ele fala a oração de Jesus, que ele fala: Pai, olha, eles estão no mundo, a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Então cuida deles, Pai, protege eles, liberta eles, repreende o mal, repreende o inimigo. Então Jesus, ele já estava intercedendo por nós antes mesmo de nós acontecer. Ele já estava intercedendo por um futuro da igreja, para a igreja ser guardada pelo Pai, pela oração do Filho lá atrás. Ele já estava pedindo para o Pai fazer com que a igreja fosse uma igreja amiga do Pai. Não só a noiva de Cristo, não só a igreja lavada, remida, mas amiga de Deus, sabe? Amiga do Espírito Santo, entendeu? Que dê liberdade, que tenha a liberdade do Espírito. Sabe aquela igreja que deixa o Espírito trabalhar? Sabe aquela igreja que deixa o Espírito Santo operar e fazer o que lhe apraz? Essa é uma igreja amiga de Deus. Essa é uma igreja que vive a palavra, vive a verdade, respira, prega, ensina a verdade. Essa é a igreja que Deus está procurando cada vez mais nos dias atuais. É essa igreja que Deus quer se envolver nos dias atuais, porque Jesus, ele disse uma palavra muito interessante: quando o Filho do Homem chegar nos dias atuais e encontrar assim, ficai atentos, porque eu estou à porta. O que é isso? E ficai assim, ficai como? Ficai como, irmãos? Ficai atento, ficai esperto, ficai vigilante, ficai espiritualmente melhor. Para quê? Porque quando ele bater na porta, ele encontrar nós com o fogo na lamparina, o azeite na lamparina. Olha, o noivo chegou, vou ao seu encontro. Então ele encontrar em nós o quê? Os seus olhos de fogo, encontrar em nós o que? Azeite. Encontrar em nós em que? A presença do Espírito. Encontrar em nós o que? A palavra que nos salvou, que nos convence, que nos instrui, que cada vez mais nos faz ser firme. Encontrar em nós o que? O amor entre um e o outro. Encontrar em nós o que? O aceite da sua palavra, sabe? O crescimento espiritual. Encontrar em nós o que? Um povo que realmente foi liberto pelo poder renovador da estrutura do Evangelho. Por isso que ele disse: quando eu encontrar em um povo assim,
ficai atento que eu já estou próximo. Louvado seja, engrandecido é o nome do Senhor. E quando nós estamos nesse segmento, João no capítulo 12, versículo 25, olha só o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Quem ama a sua vida, né? Essa passagem é muito maravilhosa. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que neste mundo, mas aquele que aborrece a sua vida, guarda-a para a vida eterna. Divide esse versículo. Vamos fazer aqui uma exegese rápida aqui. Divide esse versículo em duas partes. Primeiro ponto: aonde está o nosso foco? Aonde está o nosso interesse? Aquele que ama a sua vida natural, aquele que ama a sua vida comum, seus planos terrenos, as coisas terrenas. Paulo também, ele emenda esse versículo dizendo: pensai nas coisas que são do alto, porque das coisas terrenas, elas são destruidoras. Volta para Jesus, que ele disse uma coisa interessante, quando ele fala, o ladrão ele mima o tesouro terreno, aonde ele rouba, mas aquele que está com a sua casa, a sua vida revestida na rocha, não tem como o ladrão roubar, porque ele disse, aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Então, se o meu coração, na minha vida, está no foco do mundo espiritual, o reino de Deus e a sua justiça, eu estou amando esse campo e estou aborrecendo outro campo. Qual é o aborrecimento? Qual é a vida natural? Quando eu amo mais a minha vida natural, eu aborreço a minha vida espiritual. Quando eu amo a minha vida espiritual, eu aborreço a minha vida natural. É as duas vidas, os dois campos que está em nós, o ser humano e o ser espiritual que está em nós, eles brigam, eles vão se gladiando todo dia. Para quê? A minha vida natural, ela quer fazer com que eu erro, ela quer fazer com que eu sou mentiroso, ela quer fazer com que eu não amo meus irmãos, ela quer fazer com que eu seja uma pessoa desonesta, uma pessoa que não tem nenhum tipo de valor para a sociedade, cometa coisas erradas. Mas a minha vida espiritual, quando eu amo ela cobre esses pecados de amor, de a revelação do Espírito. Ela faz com que eu esteja buscando a Deus para que eu me liberte cada vez mais. Então, quando Jesus ele disse, diante desse capítulo 12 que nós lemos aqui, ele traz uma visão perante o povo grego, para que ele entendesse, olha, não é chegada a minha hora, que o Filho do Homem, para que ele venha e morra, para que através dessa morte venha ter frutos. Então ali quando Jesus começa a dizer isso, ele está dizendo que é importante para que o povo, diante daquela festa, naquele mundo natural, entenda, tudo que se você estiver amando apenas essas coisas, você está aborrecendo o ponto espiritual. Igreja é isso. Quando nós amamos no mundo natural, nós estamos perdendo com o mundo espiritual. Quando nós amamos o mundo espiritual, nós estamos aborrecendo o que é em volta também de nós do mundo natural. Sabe aquelas coisas das pessoas taxar um e o outro, porque é isso, porque é aquilo, porque é crente, porque é servo de Deus? Há vários chavões, há várias piadas, há vários apelidos. Então esse é o aborrecimento do mundo natural. São as pessoas que estão sendo aborrecidas por aquilo que você aceitou ser servo de Deus, ser serva de Deus, por aquilo que você aceitou agora viver a Bíblia, sem perder o mundo natural, com sabedoria, com entendimento, porque Jesus disse, eles ainda estão no mundo, eles ainda vivem no mundo. Vive do quê? Vive de transporte público, de alimento, de vestimenta, de partes financeiras. Então quando Jesus ele fala isso, eles vivem no mundo, mas eles não são desse mundo, eles são do mundo espiritual, do reino de Deus. Então Jesus ele classificou a diferença para entendermos que igreja ela precisa dos dois campos para caminhar, essas duas pernas, estruturas, torres, colunas, para caminhar o mundo natural, o mundo comum, com sabedoria e entendimento, para que ela trabalhe para que isso seja cada vez mais convertido e executado no mundo espiritual, e o mundo espiritual da igreja para que seja mais aperfeiçoado, aprimorado em Cristo Jesus, revestida, como diz em Efésios 6:11, revestido da armadura de Deus. E quando nós somos revestidos da armadura de Deus, somos abençoados para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos.
em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você ter nos acompanhado esse material, esse estudo dessa noite, esse tema dessa noite. Lembre-se, marque na tua agenda, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui na Web TV, estamos aqui falando da Palavra de Deus com o tema bíblico do nosso programa, sempre trazendo uma teologia sistemática para abençoar a tua vida, para o crescimento do reino. Compartilhe cada vez mais esse projeto, essa obra, jogue esse vídeo nas suas redes sociais, leve esse vídeo para alguém que não é evangélico, para alguém que ainda não acredita que Jesus está voltando, para alguém que não acredita que Jesus está muito próximo para o seu povo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se Deus assim permitir, quarta-feira que vem estaremos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a Sun News pela oportunidade de estarmos falando do nosso programa para a glória de Deus. Amém. Fiquem todos na paz de Jesus. Amém.